Olá a todos, vamos iniciar a nossa aula então sobre a continuidade do assunto de análise combinatória. Então esta é uma aula novamente do programa Residência Pedagógica sobre o projeto Matemática no UDESC Joinville. Os autores dessa aula sou eu, Bruno Gabriel Dávila, e o meu colega Matheus Vinícius Nunes, sobre a supervisão do professor Ayrton Camilo Correia Júnior. Então, o primeiro tópico que nós iremos discorrer aqui será a permutação simples. Então, aqui nós temos uma definição. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição. Vejamos agora quantos agrupamentos é possível formar quando temos N elementos e todos serão usados em cada agrupamento. Então, teremos alguns exercícios resolvidos. Por exemplo, quantos números de 3 algarismos podemos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então, nós podemos ver aqui, podemos resolver por tentativa. Vamos ter o 1, 2 e 3, 1, 3 e 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Então, concluímos que são 6 os números procurados. Também podemos fazer uma árvore para realizar essa contagem. Por exemplo, 1, posso ter o 2 e o 3 depois do 1. E depois do 2 posso ter o 3, depois do 3 posso ter o 2. Então, realizando esta árvore, nós temos também essas mesmas 6 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, temos 6 possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Observe que a ordem dos algarismos é muito importante. Todos os números diferem entre si pela ordem de seus algarismos. Vamos aqui para o exemplo 2. Quantos são os anagramas, diferentes posições de letras de uma palavra, da palavra anel? Então, considerando que anel tem 4 letras, ou seja, temos 4 possibilidades para a primeira posição, 3 para a segunda posição, 2 para a terceira e 1 para a quarta. Ou seja, 24 possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, são 24 anagramas. De um modo geral, a pergunta é: quantas maneiras podemos ordenar em fila N objetos distintos? Podemos escolher o primeiro elemento da fila de N maneiras. Agora, de quantas maneiras podemos escolher o segundo elemento da fila? N-1. E prosseguindo dessa forma, usando o princípio multiplicativo, fica claro que o número de agrupamentos ordenados que podemos obter em todos esses N elementos é dado por N vezes N-1 vezes N-2 até 3, 2, 1. Esse agrupamento ordenado, onde se difere pela ordem, recebe o nome de permutação simples, que a gente indica pelo número P de N, ou seja, N é o número de quantos elementos. Isso que nada mais é do que um número fatorial. Se vocês perceberem, aqui, por exemplo, nós temos 3 algarismos, 6 possibilidades, ou seja, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Assim como também nos anagramas da palavra anel, porque nós temos 4 letras, 4 fatorial, 24. Agora vamos para os casos dos arranjos simples. Então, vimos que a permutação simples de N elementos é qualquer agrupamento ordenado desses N elementos. Agora, tendo N elementos, vamos estudar os agrupamentos ordenados de 1 elemento, de 2 elementos e de 3 elementos. Assim até de P elementos, com P menor ou igual a N. Ou seja, esse agrupamento tem que ser menor ou igual ao número de elementos. Se for igual ao número de elementos, nós teremos então uma permutação. Por exemplo, aqui. Considere as letras A, B, C e D. Quais e quantos agrupamentos diferentes de 2 letras distintas nós podemos formar? Ou seja, na primeira possibilidade, na primeira posição, vamos ter 4 possibilidades: o A, B, o C e o D. Agora, na segunda, nós vamos ter o quê? O A com o B, o A com o C ou o A com o D. O B com o A, o B com o C, o B com o D e assim sucessivamente.
Então, na primeira posição, nós temos 4 possibilidades, pois temos 4 elementos disponíveis. Na segunda posição, nós já temos 3 possibilidades, porque nós temos apenas 3 elementos disponíveis. E aqui ele usa o princípio fundamental da contagem para realizar essa tratativa. Mas vocês vão perceber que nós temos uma maneira muito mais simples, uma fórmula muito mais simples de realizar esse trabalho aqui. Que essa fórmula aqui dos arranjos. Note bem, com arranjo simples de n elementos tomados de P a P, são os agrupamentos ordenados diferentes que se podem formar com P dos n elementos. Assim se indica A índice n, P. A fórmula é de um arranjo de n elementos tomados P a P, n fatorial dividido por n menos P fatorial. Por exemplo, se nós queremos tomar 10 elementos tomados de 4 a 4, então nós teremos 10 fatorial sobre, aqui, só um momento, aqui nós temos 10 fatorial, esse 6, por que é 6? Porque é 4, perdão, esse 6 vai ser o quê? Vai ser o 10 menos o 4 fatorial. Ou seja, 10 menos 4, 6, 6 fatorial. Então, realizando esta conta aqui, que vocês já viram na aula anterior, sobre números fatoriais, teremos 5.040. Esse é o mesmo caso aqui dos 8 elementos tomados 2 a 2. Ou seja, esse 6 aqui é por quê? É o 8 menos o 2. Então, fatorial. 8 menos 2, 6. Então, 6 fatorial. Então, esse 6 com esse 6 aqui cancela. 8 vezes 7, 56. Agora, vejamos aqui, usando a fórmula, alguns exemplos. Quantas frações diferentes podemos escrever usando os números 2, 3, 4, 5, 7 e 13? Usando a fórmula. Neste caso, estamos procurando agrupamentos de 2 elementos nos quais a ordem é importante e nos quais um número não pode ser repetido na mesma fração, porque não pode dar 1, aqui ele exclui o número não, ele que exclui, né, não iguais a 1. Então, esses agrupamentos de 2 elementos devem ser formados com 6 elementos. Ou seja, teremos 6 elementos tomados 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos tomados 2 a 2. Então, 6 fatorial sobre 4 fatorial, 30. Aqui ele tem uma segunda maneira sem usar a fórmula. Eu aconselho fortemente que vocês depois deem uma olhada nela. Entretanto, a fórmula facilita bastante a nossa vida e nós vamos usá-la. Aqui temos um outro exemplo. Um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil, cada um de uma cor? Ou seja, ele quer tomar 5 elementos 3 a 3, porque ele tem 5 lápis e são 3 os estados do Brasil, os 3 os estados do sul do Brasil. Então, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3, 60 maneiras. Aqui nós teremos uns outros exemplos envolvendo permutação e a parte de arranjo. Então, vejamos lá. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra contagem? Ou seja, de quais formas nós podemos embaralhar essa palavra, as letras dessa palavra? Então, isso aqui é uma permutação, né? Então, nós temos 8 letras, 8 fatorial, 4.320. Segunda, quantas palavras de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra contagem?
Então, simplesmente é um arranjo de 8 elementos tomado 4 a 4, 1680. Quantas dessas palavras começam com E? Ou seja, fixando o E como primeira letra, temos de arranjar as outras 3 restantes das 7 que sobraram. Assim, 7 elementos somados 3 a 3, 210. Agora, quantas contém a letra M? Aqui a D. Quantas terminam com TA? Fixando a terceira e quarta letra, restam 6 possibilidades. Ou seja, é apenas fazer um arranjo de 6 tomados 2 a 2. Teremos aqui 30. Vamos aqui para esse outro exemplo. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco com apenas 3 lugares? Usando a fórmula 5 tomado 3 a 3, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 60 maneiras possíveis. Então, aqui tem os exercícios. Vai estar disponível o link na descrição para vocês poderem fazer o download desse arquivo e acessar os exercícios. E eu irei depois também resolver os exercícios, né? Vocês terão acesso à resolução. E o horário da minha monitoria são as segundas-feiras, das 16 às 18 horas. Qualquer dúvida podem aparecer no link que o professor disponibilizou, que eu irei tentar saná-las. Muito obrigado e bons estudos.